sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre tempo a sós com Deus e o quanto que o silêncio é importante para a gente ouvir a voz de Deus. E lá em Salmos 46:10 diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Então hoje nós vamos nos basear aqui nesse salmo para entender um pouquinho mais, da palavra do Senhor. E uma vez eu li uma frase que dizia mais ou menos assim: nós não precisamos fazer silêncio porque Deus é silêncio, mas sim porque Ele é o verbo, a palavra. Então, se Ele é o verbo, nós precisamos parar para ouvir o que Ele tem para nos dizer. E isso entrou assim no meu coração de uma forma que mudou algo assim dentro de mim. E eu entendi que eu precisava me calar para ouvir o que Ele tinha para me dizer. E quantas vezes, a gente fala tanto nas nossas orações e não para, para escutar a voz de Deus. E eu entendi que eu precisava me silenciar, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo e Ele queria falar comigo. E Deus, Ele deve ser o centro das nossas orações, não nós mesmos, No Pai Nosso, a gente vê que Ele diz que a vontade dEle seja feita. Mas quantas vezes a gente ora, pedindo para que a nossa vontade seja feita? Quantas vezes no nosso momento com Deus nós falamos demais e não esperamos, a resposta dele? A gente faz nas nossas orações um monólogo onde nós somos protagonistas, onde nós somos o centro e esquecemos de colocar Jesus, no lugar onde ele deveria estar. E a gente engana nós mesmos. Então, quando a gente ora colocando a nossa vida como centro, ao invés de realmente buscar o que Ele deseja, o que Ele quer falar, o que Ele espera, a gente está se enganando. E o objetivo de orarmos é para conhecer mais a Deus, é para nos tornarmos próximos dEle. O objetivo não somos nós, nossos problemas, a nossa busca por soluções, as nossas vontades. Deus, Ele é o objetivo das nossas orações. O propósito da oração é conhecer Jesus. Então, se hoje a gente ora com o intuito de buscar soluções, com o intuito de tentar saber somente a vontade de Deus para nós, queremos encontrar algo para nossa própria satisfação, nós estamos buscando da maneira errada, porque tudo isso aqui é muito passageiro. Nosso propósito aqui na Terra é um propósito eterno. Então, nós precisamos passar tempo com Ele para que nos nossos dias a presença dele se faça presente, E nós somos chamados para ser parte de um povo que caminha com Deus. E uma das principais características desse povo é que ele se comunica com Deus. Então, fazer parte do corpo da Igreja de Cristo é fazer parte de um povo que se comunica com Deus. Então, para a gente orar de maneira adequada diante do Senhor, a gente precisa reconhecer o nosso lugar. A gente precisa entender que Ele é o Deus que sabe de todas as coisas, não eu. Que Ele sustenta todas as coisas nesse momento, não eu. E de acordo com a vontade dEle e não a minha. Então, quando a gente vai orar, a gente precisa ter estabelecido isso, que Ele é o centro, Ele que sabe de tudo, Ele que sustenta tudo, que sustenta o universo nas suas mãos. E com esse episódio, eu quero deixar para vocês isso, que vocês tirem esse tempo a sós com Deus, que você separe na sua rotina um espaço para Ele, se organize para que a sua vida gire em torno de Cristo e não de você mesmo. E como a gente falou no último episódio, basta você se achegar para perto dele que ele vai se achegar até você. E eu sei que no início é muito difícil orar, principalmente porque quando a gente para orar, isso vai revelar o vazio do nosso coração e acaba nos colocando numa situação desconfortável. Porque a gente vê que, na verdade, nós não somos nada, não somos ninguém, revela quem nós somos, E o que eu quero te dizer é que quando esses momentos difíceis aparecer, permaneça nesse lugar. Reconheça a sua fragilidade, peça perdão pelos seus pecados e por aquilo que o Espírito Santo apontar na sua vida que está errado e que precisa ser corrigido. E se aconchegue, para ouvir o que Ele tem para te dizer, de forma simples,
Assim como uma criança que chega perto dos pais e senta perto deles para ouvir uma história, para ouvir o que ele tem para dizer, que você possa se achegar para perto do Senhor e escutar aquilo que ele tem para falar para você. E ore, né? Ore. Peça ao Senhor para te ajudar a encontrar nesses momentos de silêncio, de solitude, um espaço para crescer, um espaço precioso para se encontrar com Ele e amar a presença, que você deseje, né, estar nesse lugar. E como eu sempre falo, né, a palavra já nos diz que o Espírito Santo nos ajudaria em todas as coisas. E tem mais, né, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então hoje, se você tem dificuldade de orar, peça para o Espírito Santo te ensinar a orar e interceder por você, para que você ame a presença do Senhor, para que você ame orar, para que você passe tempo, né? Não sei se você já parou para pensar, mas quando começa uma nova amizade, nem sempre tem muito assunto. Às vezes tem aqueles momentos ali de silêncio, onde você não sabe o que falar, mas é assim, toda nova relação começa desse jeito, né? Começa com duas pessoas que não se conhecem, mas gaste tempo com o Senhor, que você vai amar estar nesse lugar. Tem um nenenzinho chorando aqui, eu vou lá socorrer ele e volto para finalizar. Voltei. E é isso, gente. Eu espero, né, que esse episódio tenha falado ao seu coração, que você tenha entendido, né, o quanto é importante investir e ser intencional no seu relacionamento com Deus. E se esse episódio falou com você, compartilhe com mais alguém para que essa mensagem chegue a outras pessoas. E fiquem com Deus. Até o próximo episódio.